esclarecer tudo que está ainda nebuloso sobre a transação do Paquetá. É claro que nós temos um acordo de confidencialidade com o Milan, e que não nos permite dar todos os detalhes, porém, vamos colocar tudo para vocês aqui, de maneira que, mesmo sem entrar em detalhes numéricos, tudo possa ser esclarecido, até porque vocês sabem perfeitamente que isso está sendo, até por conta dessa questão toda eleitoral que envolve o Flamengo hoje, tudo isso está sendo explorado de maneira indevida, maliciosa, eu diria até mal intencionada. Tá? Então, o Lomba e o Bruno Spindel vão dar detalhes, sobre a transação, e vocês vão ficar absolutamente livres para perguntar qualquer coisa, sobre esse e assuntos correlatos a esse também, para que não paire nenhuma dúvida e que a gente não precise ficar lidando com esse tipo de fofoquinha que só prejudica e acho que não faz bem nem um pouco aí para o andamento das coisas aqui no Flamengo. Tá bom? Então, vou passar a bola aqui para o Ricardo Lomba. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer alguns pontos sobre essa transação, especificamente sobre os aspectos da negociação em si. Eu vou deixar o Bruno Spindel esclarecer os pontos. Eu só gostaria de falar para os senhores o cenário em que tudo isso aconteceu. Por óbvio, é leviano pensar que qualquer um de nós aqui tinha interesse em se desfazer do jogador que está na Gávea com a gente desde os 11 anos de idade, absolutamente identificado com o clube, adorado pela torcida, um dos nossos melhores jogadores, jogador de seleção brasileira. Então, por óbvio, esse tipo de transação não nos traz nenhum tipo de felicidade, ninguém fica contente em perder um ídolo desse. Por outro lado, a gente tem que olhar que, justamente por essas características que o jogador tem, despertou interesse de grandes clubes europeus que vêm nos procurando já há bastante tempo. E, justamente por conhecermos todas essas características do jogador, desde o início do ano também tentamos renovar o contrato do jogador, fazendo um ajuste salarial, ampliando o prazo do contrato, justamente para nos proteger disso. Ocorre que a gente também tem que olhar o lado do jogador, entender o lado do jogador e suas aspirações profissionais. Ele, conhecedor do mercado, também vislumbrava essa possibilidade de ir para a Europa, jogar Champions League, ir para um futebol mais estruturado, em que lá eles jogam 45 partidas no ano. Aqui nós jogamos, nós que estamos permanentemente aí disputando as competições, chegando até a última fase, jogando 85, 90 partidas, enfim, quase o dobro do que se joga lá. Os grandes ídolos do esporte, do futebol, estão lá. Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador e a gente tem que entender, nós não somos donos do jogador. Nós temos um contrato profissional e tentamos oferecer as melhores condições de trabalho para o jogador, mas, infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. Todo jogador hoje, se você for conversar com um menino de 16 anos, ele já está aspirando em jogar na Europa. A gente tem que conviver com essa dificuldade. E mesmo nesse cenário, é importante ressaltar que a gente conseguiu passar pela janela do meio do ano sem perder o jogador. E aí a gente tem que, de fato, também enaltecer tanto o jogador como o seu procurador, que também, em parceria com a gente, nos ajudaram aí a passar por essa janela sem perder o jogador, que nos traria bastante problemas para a sequência dos campeonatos. Nós temos o Paquetá ainda jogando com a gente, vai ficar até o final do ano, vai nos ajudar aí, se tudo der certo, a ser campeão brasileiro. Mas tínhamos que
que é olhar o lado do jogador e também considerar, né, o que é o melhor para o Flamengo. Né? A transação que foi feita é uma transação muito boa para o Flamengo. Do ponto de vista financeiro, uma transação muito boa, valores muito expressivos, e que a maior parte fica para o próximo triênio, permitindo, inclusive, que o clube se estruture para fazer um início de temporada muito melhor, um planejamento melhor, uma vez que terá condições financeiras para isso. Bom, então, acho que esses são os aspectos iniciais. Se eu esqueci alguma coisa, ao longo da entrevista a gente completa. Passar a palavra agora para o Bruno Spindel. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Nação Rubro-Negra. Desculpe se eu for um pouquinho repetitivo, acho que o Lomba já passou por quase todos os aspectos. Assim, acho que para reforçar que o principal ponto aqui nosso, de tudo que a gente faz, é com o objetivo de que o Flamengo possa ser campeão sempre. Então, a gente não quer ser campeão numa temporada, a gente quer ter um clube estruturado para que ele possa ser campeão sempre. Então, falando especificamente da questão do Paquetá, a maior preocupação nossa com o assédio de clubes do mundo inteiro era que ele não saísse no meio do ano, né? Então, isso a gente conseguiu, com a boa relação com o atleta e com o empresário dele, e tendo um valor interessante para o Flamengo, muito próximo da multa, que a gente pudesse fazer de uma forma organizada, que não prejudicasse nem o ano esportivo de 2018, nem o de 2019. O que seria prejudicar o ano esportivo de 2019? O atleta sair em janeiro, muito próximo do fechamento da janela, que tornaria difícil a sua reposição e a evolução do elenco, ou que saísse no meio do ano em algum momento, que o futebol tivesse com a janela fechada, ou que a gente tivesse que repor na janela do meio do ano, que é sempre uma transação mais complicada. O atleta, às vezes, vem sem fazer pré-temporada, tem período de adaptação, então esse tipo de coisa ia prejudicar muito o calendário esportivo e o retorno esportivo do Flamengo em 2019. Fazer a transação logo depois, um pouco depois do fechamento da janela, né, e a gente passou em relação ao Paquetá incólume aí na janela, eu acho que beneficia muito o ano esportivo do Flamengo de 2019, porque dá para fazer um planejamento da reposição do atleta, a gente consegue ter o benefício esportivo de 2018, brigar pelo título brasileiro com a colaboração do Paquetá, e a gente tem plena confiança que a gente tem tudo para ser campeão brasileiro em 2018, e ter um tempo para que a gente possa se planejar para a evolução do elenco e reposição do Paquetá em 2019 e entregar o que a gente espera como evolução do elenco pronto para o início da pré-temporada. Então, acho que esse foi o principal aspecto a ser considerado, obviamente em valores muito próximos à multa. Então, assim, a gente não teve prejuízo financeiro, teve um benefício financeiro grande, com um benefício esportivo muito grande pelo planejamento. Então, acho que é isso que permeou a nossa decisão. Acho muito legal ele, enfim, ir para um clube rubro-negro, como o Flamengo, um dos maiores vencedores de Champions League. Essa questão, acho que todo atleta, todo bom profissional da sua área quer estar trabalhando, e quando você fala de esporte, ele quer estar competindo com os melhores. Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar estão na Europa. O Flamengo só poderia oferecer, na melhor das hipóteses, para ele jogar contra os três, ele teria que estar 3 anos aqui no Flamengo, indo para 3 finais de mundiais interclubes, e cada um dos 3 numa final dessa, ele vai poder conviver com os melhores atletas de futebol do mundo lá na Europa. Acho que é isso que é o sonho que faz o jogador querer ir para lá. Acho que outro aspecto importante é que a base do Flamengo evoluiu muito. Assim, o fato dessas transações estarem acontecendo, isso é um indicador do sucesso da divisão de base do Flamengo, e o Flamengo espera estar, ao longo dos anos, mais forte financeiramente ainda, para que esses jogadores possam ter a melhor fase da sua carreira profissional aqui no Flamengo também. Óbvio que esse ano não foi possível, mas a gente tem certeza que a gente vai ter um Flamengo mais forte ainda ano que vem. Eu acho que esse recurso deve ser todo investido no futebol. A situação financeira que o Flamengo chegou
permite que isso seja feito. A gente tem níveis de cessão de crédito, endividamento bancário muito baixo. Se eu não me engano, a gente vai fechar o ano com 26 milhões contra um orçado de 47 milhões, o que dá oportunidade, né, de, na discussão do orçamento, a gente poder alocar esses recursos todos para o futebol, que, dada a infraestrutura que o Flamengo já tem, de centro de treinamento, pessoal, etc., vai ajudar ainda mais para que a gente possa brigar por todos os títulos, que é o que a gente tanto sonha. Assim, a gente já dorme e acorda fazendo todo o possível para que o Flamengo seja campeão de tudo. Esse que é o objetivo principal, que tira o sono de todo mundo aqui no clube. Vamos abrir agora para a pergunta. Tem alguém que está ao vivo já, que queira começar? Bom dia a todos. Queria perguntar primeiro, vocês não vão falar em números, mas estão falando que são valores muito próximos da multa. Todo mundo, a maioria da imprensa publicou em 35 milhões, com variáveis aí de bônus de 10 milhões. Algumas entrevistas ao longo desse tempo, antes de chegar efetivamente à proposta, o próprio Lomba falou que dificilmente sairia sem ser o valor da multa. Isso foi ratificado algumas vezes. Que seja 45 não é o valor da multa. Eu queria entender se o Flamengo poderia abrir mão em algum momento de em vez de vender, por exemplo, por 35, ano que vem venderia por menos. Eu estou falando em hipótese aqui. Mas não é um caso de um clube que precisa de dinheiro para fechar caixa, como está no Rio, a gente vê muito clubes vendendo promessas para ter que pagar salários e tudo. De que maneira foi feita essa análise e em cima exatamente do que o Lomba sempre falou, que só sairia pela multa, condicionaria esse tipo de coisa? Bom, Zarco, só falar especificamente da parte que eu comentei em algumas oportunidades, eu me referi a que a gente não perderia o Paquetá nessa janela do meio do ano, nesse campeonato, senão pelo valor da multa, né? E foi o que aconteceu, né? Ele vai continuar no Flamengo e joga até o final do ano. A minha preocupação era justamente essa, não perder o jogador esse ano, justamente pelo assédio que a gente já vinha recebendo, né, e que nessa situação só sairia se chegasse ao valor da multa. Agora, pagar o valor da multa não é negociação, né? É uma completamente diferente, uma coisa completamente diferente, né? O atleta manifesta seu interesse, paga pelo distrato que está fazendo em relação àquele contrato e sai imediatamente, né? Era com relação a isso que eu me referia. Só complementando, se vocês forem apurar todas as transações de jogadores de futebol feitas não só pelo Flamengo, mas no futebol brasileiro e até no futebol mundial, vocês vão encontrar pouquíssimas transações feitas pelo valor da multa. Até porque, como o Lomba falou, pagar o valor da multa não é transação, não é negociação. Tá? Então, a multa é colocada num valor alto exatamente por ser proteção. Agora, é claro que a gente tem que, como eu falei aqui, num período conturbado do Flamengo, tem que ficar lendo e ouvindo absurdos, despauterios, como que colocando a diferença entre o valor da transação e o valor da multa como uma renúncia, como se fosse direito do Flamengo receber o valor da multa. Não, a transação foi feita por um valor muito próximo da multa, um valor considerado suficiente e atrativo para os dois lados, para o jogador. E se vocês forem considerar, por exemplo, o valor da multa para o mercado nacional, que era alguma coisa em torno de 60 milhões de reais, tá? Vocês podem até avaliar que o Flamengo poderia estar sujeito a um ataque especulativo, aí, a um takeover hostil e algum clube se arvorar aí a pagar a multa no mercado nacional, até para poder fazer um bom negócio revendendo depois para fora. Tá? Então, até isso, né, seria um risco, mas é claro que, nesse caso, a gente contou sempre com a parceria, com a boa vontade do atleta e do seu procurador. Tá? Então, considerar que a diferença entre a multa e o valor da transação é uma renúncia, é um misto de burrice e má intenção. Eu acho que um ponto importante aqui a falar também é que
a transação não teve comissão, né? Então, você poderia ter uma transação que tivesse comissão, isso é mais vantajoso ainda para o Flamengo em termos dos valores líquidos que vão entrar no caixa do clube. Tendo a condição financeira que o Flamengo tem hoje, foi o que eu tentei explicar, e quem puder responder está respondido. Que tipo de cálculo o Flamengo poderia ter para ter o ganho esportivo de jogar uma Libertadores com ele e vender, sei lá, na janela do ano que vem, com a Copa América, por exemplo? Enfim, o Flamengo hoje se dá o luxo, entre aspas, de poder abrir mão de alguns milhões, claro que parece até piada falar isso, mas podendo ter um ganho esportivo com um jogador que hoje é extra classe aqui no futebol brasileiro. Sim, então, como eu disse antes, a ideia foi o benefício esportivo, inclusive havia um acordo com o atleta e o seu agente que mesmo que chegasse alguém quisesse pagar a multa, que ele não sairia, porque o atleta, assim, ninguém paga a multa para não ter o atleta, né? Então, mesmo que chegasse pela multa no meio do ano, ele não sairia. Então, a gente acredita na boa-fé do atleta, do procurador, que eles cumpririam esse acordo. Então, o objetivo foi beneficiar o aspecto esportivo e o fato de fazer a transação em outubro dá ao Flamengo cerca de 3 meses para planejar o seu elenco com tranquilidade para 2019, sem o risco de, no planejamento de 2019, contar com o Lucas Paquetá no seu elenco e sair uma transação inesperada perto do fechamento da janela de janeiro, sem que o Flamengo pudesse repor o atleta ou entre as janelas de janeiro e julho, ou janeiro e janeiro do ano que vem, enfim, num momento inesperado para o Flamengo, sem tempo para se planejar. E, inclusive, fazer transação na janela de julho, esportivamente, é pior para o clube, porque você não dá ao atleta o tempo de pré-temporada, e o atleta tem sempre um tempo de adaptação, 1, ao Brasil, 2, com o elenco, né? Os atletas nunca são iguais, né? Tem forma de jogar diferente, podem ter características parecidas, mas você precisa que os jogadores se entrosem, você precisa que cada jogador entenda a forma de jogar do outro, precisa que o jogador entenda o que o técnico quer dele. Então, isso tudo leva um tempo, né? Você vê, assim, os próprios... Foram 3 atletas, né, que a gente trouxe na janela de julho, né? Assim, já tiveram uma atuação muito boa, né, o Vitinho e o Uribe contra o Fluminense. Eu acho que isso também é tempo de adaptação. O Everton Ribeiro levou um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro de novo. Então, o que a gente quer é evitar esse tipo de risco para que o Flamengo possa estar preparado e com recursos financeiros para fazer tudo o que precisa e julga o melhor já no início e na apresentação do elenco em janeiro. Aqui é para qualquer um dos 3. Vocês deixam muito claro na fala de vocês que quase comemoram como uma vitória não tê-lo vendido no meio do ano. Então, eu queria entender um pouco melhor isso. O jogador queria sair no meio do ano? Havia essa intenção, essa conversa? Ou você mesmo diz, Bruno, que havia um acordo com o agente dele de que, mesmo que chegasse um clube com a multa, disposto a pagar o total da multa no meio do ano, ele não sairia. Como é que foi essa negociação? E esse clube chegou e, por isso, foi tão difícil? Gabi, quase todos vocês, durante a janela do meio do ano, época de Copa do Mundo, em conversas informais comigo, com o Lomba, com o Bruno, diziam que seria praticamente impossível para o Flamengo segurar o Paquetá naquela janela. Então, como é que vocês vão fazer sem um Paquetá no segundo semestre? Eu falei, não, o Paquetá vai ficar aqui. Não, mas vai acontecer. Não sei. Tudo bem. Tivemos a parceria do jogador e do seu agente. E o objetivo do Flamengo, como foi colocado pelo Lombo aqui no início, sempre foi de prorrogar o contrato do jogador. O contrato do jogador vai até 2020. Então, quanto mais vai chegando perto do contrato, mais, vocês sabem disso, diminui a margem de manobra, né, do clube em relação à sua permanência. Nosso objetivo era prorrogar o contrato do jogador, dar um aumento substancial para ele e aumentar a multa. Esse seria o melhor dos mundos para nós. Agora, a gente tem que entender
que o jogador tem um sonho de jogar na Europa, né, ele não quis, e muitos de nós aqui talvez seguíssemos essa mesma opção se estivéssemos no lugar dele, não quis abrir mão de fazer ser, vamos dizer, protagonista de uma transação milionária no futebol mundial, em que vai garantir tranquilidade para ele, para a família dele nesse momento, e nós temos que entender isso. Um dia, daqui a alguns anos, se o Flamengo continuar nessa trajetória de recuperação financeira, nós vamos ser tão poderosos que não só nós vamos conseguir reter os nossos jogadores aqui, como vamos trazer os de fora. Isso daí não é... Pois é, o Vitinho é o início dessa história, mas daqui a algum tempo isso vai ser normal, se o Flamengo continuar, se os sócios, os torcedores do Flamengo continuarem nos dando a confiança para que a gente possa seguir nessa trajetória aí de recuperação, de soerguimento, para o patamar que o Flamengo merece. Mas, neste momento, não tinha como fazer, e estamos tentando, e tentamos fazer tudo da melhor maneira possível para o Flamengo. Bom dia a todos. Até seguindo essa linha, presidente, do que você falou agora, de que, de repente, daqui a algum tempo, sim, o Flamengo vai conseguir segurar jogadores como o Paquetá. Esse ano, enfim, dentro do que vive o Flamengo, essa estabilidade financeira, que é algo até raro no Brasil, nos clubes brasileiros. Esse ano já teve uma transação também muito grande, do Vinícius Júnior para o Real Madrid, enfim, com valores altos também. Mesmo assim, o Flamengo não consegue segurar um Paquetá. Hoje, vocês acham que é impossível segurar um jovem talento como esses dois, por exemplo, tanto o Vinícius, mas falando do Paquetá, por 2 temporadas, por exemplo? Olha, ainda é impossível a gente competir com os grandes clubes do mercado europeu. Mas quem está acompanhando a evolução das finanças do Flamengo, sabe que a tendência é que a gente chegue lá. No ano que vem, por exemplo, nós já vamos estar numa situação muito melhor, até por conta de todas essas transações que têm sido feitas aí, que vão garantir uma situação de caixa excepcional para o Flamengo no ano que vem. Essa transação do Paquetá, praticamente toda ela, todos os recebíveis, serão da próxima administração do Flamengo. O Flamengo é o único clube no Brasil que, no contrato de 2016 de televisionamento com a Globo, deixou 50 milhões de reais para a próxima administração. Nenhum outro clube fez isso. Não só não fez, como ainda foi lá nos recebíveis e adiantaram. A grande maioria dos clubes fez isso. O próximo presidente do Flamengo, que eu espero que seja o Lombo aqui, vai ter, durante a sua gestão, 50 milhões de reais de luvas do contrato de 2016. Isso é absolutamente inédito. E, além disso, o contrato das placas de publicidade que nós assinamos agora, também praticamente todo para a próxima administração. E a tendência é melhorar cada vez mais, se a gente continuar nessa batida, se continuarmos nessa tendência. E aí, nesse caso, nós vamos poder, sim, segurar os sucessores do Paquetá, que nós estamos formando vários na base. Você sabe que o Flamengo está recuperando o nível de excelência na formação de atletas que nós tínhamos comparativamente no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, esses garotos que nós estamos formando agora, que todos eles vários deles participam das seleções brasileiras desde dos 11 anos até os 20, com certeza nós vamos poder segurar e ainda vamos trazer outros que estão lá. Acho que só para completar, tem alguns aspectos que fazem com que o atleta fique aqui, Então, assim, uma é a condição de trabalho, que eu acho que dá ao clube também o direito de exigir e cobrar mais performance do atleta, que acho que é o que acontece no mundo todo. Então, em termos de infraestrutura, o Flamengo já oferece condição de trabalho semelhante, eu diria melhor até que a maioria dos clubes no mundo, e muito semelhante aos melhores do mundo. Os profissionais que trabalham no Flamengo também são muito qualificados, os processos, etc. Então, por esse lado, a gente já oferece. O Flamengo joga, esse ano está jogando para uma média de mais de 50 mil pessoas. Então, a torcida, a nação rubro-negra, oferece aos atletas
um ambiente assim de jogo e de idolatria e de reconhecimento que eu acho que ele não vai ter em nenhum outro lugar do mundo. Falta para o Flamengo essa questão financeira, de se equiparar aos maiores do mundo para que eles possam ficar mais tempo aqui, a sua fase mais produtiva da carreira profissional, e o outro também melhorar o ambiente competitivo no Brasil para ter competições da mesma qualidade que ocorrem na Europa. A gente, enfim, vai trabalhar muito duro para que essas duas condições aconteçam, né? Melhora do futebol brasileiro como um todo, né? O Flamengo vamos dizer assim, incentivador e vai buscar isso o tempo todo, e da condição financeira do Flamengo, não com o objetivo de ser forte financeiramente per se. A gente quer ser forte financeiramente para poder reter os melhores talentos e ter sucesso esportivo. O objetivo é ser campeão de tudo sempre. Então, acho que essas duas condições aí é que faltam para que a gente possa manter os atletas por muito mais tempo aqui. Bom dia, presidente, Lomba, Bruno. Nesse cenário, né, do futebol brasileiro, não é só com o Flamengo, mas o que parece, que dá a entender, até citando o exemplo do Grêmio, do Arthur, né, que os clubes ficam mesmo de mãos atadas, ficam reféns do desejo de o jogador sair, né, para a Europa com uma proposta dessa. É o que parece, não sei se vocês concordam. E vocês, nas conversas que tiveram com o Paquetá, vocês sentiram algum risco de desmotivação, algum risco que poderia abalá-lo, ele ficando, né, por mais alguns meses, para a Libertadores, por exemplo, e isso pesou também para a decisão de vendê-lo? Tá, primeiro, assim, eu acho que a gente não é refém e a gente não tem que se colocar nunca como vítima. A gente tem que entender o que a gente oferece aqui no Brasil, no clube, a menos do que se oferece lá fora, e buscar melhorar e chegar lá. Então, assim, você nunca vai ver o Flamengo se colocando como vítima. Só que as coisas são como elas são, a gente tem que trabalhar duro para chegar lá. A vantagem é o seguinte, a gente tem aonde se espelhar e a gente pode percorrer esse caminho mais rápido do que a Europa percorreu. A Europa profissionalizou o futebol, se eu não me engano, há 28 anos atrás, começou em 90, né? Então, a gente vai percorrer esse caminho, a gente tem plena fé que a gente vai chegar lá, tá? Sobre a questão do atleta, não acredito mesmo que afete performance, nem sentimos qualquer coisa nesse aspecto dele, tá? Mas acho que é uma pergunta que da parte do Flamengo não sentimos, é uma pergunta que tem que ser feita a ele. E assim, a gente sempre viu dedicação total nos treinos, jogos, etc. Eu acho que essa questão o elenco, né, a performance oscilou como um todo, e não tem como acreditar isso a ele, não. Tá bom. Eu falo na questão se ele continuasse, por exemplo, e com esse desejo de sair, se poderia correr esse risco de ele ficando, não sendo vendido agora. Eu digo daqui para frente, não nesse momento, até porque nesse momento a negociação já está efetivada. Nós temos toda a confiança, nenhuma dúvida sobre a integridade profissional e moral do jogador. Tenho certeza que ele continuaria dando tudo pelo Flamengo que ele, como sempre, deu. Né? Mas agora é claro que situações, né, podem afetar. Acho que, gente, vamos pensar um jogador de 20 anos que está no maior turning point da sua vida, provavelmente, né? Essa transação é a coisa mais importante da vida do jogador, né? E que vai representar a grande virada. Então, é natural que isso mexa com a cabeça, mas acho que o jogador tem uma cabeça tão boa, né, que mesmo a partir do momento em que começou esse tipo não vou dizer de especulação, né, mas esse tipo de negociação que clubes começaram a se interessar e procurar o seu procurador, né, ele se manteve firme ali ajudando o Flamengo, ainda que fosse previsível que isso pudesse ter alguma mexida. Mas, a partir do momento que a transação foi concretizada, risco zero para ele, para o Flamengo, tá? E vida que segue, né, com a mesma dedicação que ele sempre teve. Você queria falar alguma coisa? Não é só
dando o meu depoimento sobre isso, e até em conversa que eu tive com jogadores do elenco com experiências internacionais. Afastando até uma situação que é grave, né, que é a própria diferença do poder aquisitivo da moeda, né? A moeda da Europa vale 4 vezes e meia a nossa, então isso já até causa uma diferença muito grande que torna difícil a competição. Mas eu acho que a gente também tem que modificar o produto que é o futebol brasileiro. E muita parcela disso não passa apenas pelo clube, né? A gente vai sempre envidar todos os esforços para que façamos o melhor para a condição de trabalho do atleta, melhor para os campeonatos, mas, de novo, isso depoimento de quem já jogou fora, né? Jogou no exterior. O calendário do futebol brasileiro é absurdo para que eles possam desenvolver o trabalho deles da melhor maneira. Então, sempre a possibilidade de ir para a Europa, assim, é um caminho absolutamente excitante. Eles querem buscar isso porque lá eles entendem que tem melhores condições de trabalho. Especificamente em relação ao caso do Paquetá, eu tenho certeza que o jogador, em momento nenhum, iria fraquejar ou se desanimar por não termos êxito, né, não termos dado seguimento a uma situação, a uma negociação dessa. Mas, como o presidente falou, né, um jogador jovem, vendo uma possibilidade de trabalho excepcional, e isso todos nós estamos sujeitos, e, eventualmente, por uma vontade alheia à nossa, somos impedidos de fazer isso. Então, eu acho que um baque sim teria, né? Ao longo da carreira seria recuperado e tal, mas eu acho que poderia ser assim um momento de não intencional, jamais, né, tirar o pé, fazer o corpo mole, não acredito mesmo, trata-se de um atleta muito profissional, mas seria assim um momento de um pouco de angústia, de tristeza para o atleta. Bom dia, presidente Bruno e Lomba. Ainda falando um pouco sobre a negociação, antes dessa notícia do Milan, muito se especulou com o nome do Paquetá e até agora estão especulando, né? O Marca, há pouco tempo, deu uma notícia de que o Real podia atravessar a negociação. Ele foi especulado no Paris Saint-Germain, tanto que o Neymar chegou a ser questionado sobre isso em entrevista lá, se teria indicado o nome dele. E o próprio Paquetá também foi questionado por torcedores, imprensa, o porquê da escolha do Milan, se ele tinha a possibilidade de ir para um clube que joga a Liga nessa temporada. Efetivamente, teve esse outro clube, teve interesse de PSG, Real Madrid. Queria que vocês explicassem um pouco desses bastidores e como se chegou ao Milan. Olha, a gente não pode falar quais clubes tiveram interesse, mas assim foram inúmeros. Qualquer consulta que a gente fazia, falando de uma outra forma, assim, na janela, para qualquer atleta que a gente queria trazer para o Brasil, e os estrangeiros falam Paquetá, né? Eles só falavam no nome do Paquetá. Então, assim, sempre em qualquer transação que a gente procurava fazer para trazer um atleta para o Flamengo, a primeira coisa que os clubes falavam era envolver o nome dele na transação. É óbvio que a gente negava. Mas, assim, tiveram inúmeras propostas e nesse momento, assim, acho que há uma semana atrás, né, se eu não me engano, chegou a proposta concreta, firme, muito perto do que a gente julgava razoável e muito bom assim, para fazer nesse momento. E aí, de novo, focando no planejamento esportivo de 2018 e 2019, a gente julgou que aqueles valores e condições eram adequados para fazer a transação naquele momento. Acho que foi uma semana atrás, né, se não me engano. Bom dia aos três. Sem fazer julgamento nenhum, longe disso, mas quando a gente foi convocado para a coletiva para que detalhes da negociação fossem revelados. Eu acho que os detalhes mais importantes, no caso, seriam os valores. Como isso foi feito, até por todo o cenário que o clube vive. Vocês já falaram que não podem falar por conta do contrato de exclusividade, acordo de exclusividade, etc., confidencialidade, né? Vocês não acham que, no cenário que o clube vive, o fato de dar uma coletiva explicando a venda do jogador sem esses detalhes não mantém esse cenário nebuloso? Bom, Vinícius, bom dia. Acho que sim.
né? O ideal era a gente poder estar aqui falando absolutamente tudo do modo mais transparente possível, que, aliás, é uma marca da gestão, né, do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Só que, infelizmente, o contrato foi assinado nessas bases, contendo cláusulas de confidencialidade para alguns aspectos, né, e um deles é justamente o valor da transação, mas que até pela própria governança do clube... Oi? Então, até pela própria governança do clube, setores do clube, né, órgãos aqui dentro do clube, ficarão sabendo porque terão acesso ao contrato. Mas tenha certeza que quer dizer, nós três aqui, eu posso empenhar a palavra pelos três, gostaríamos muito de estar aqui falando para vocês toda a transação, com todos os detalhes possíveis, porque, inclusive, evitaria que pessoas que aí eu lamento, mas tenho que afirmar isso, absolutamente mal intencionadas, vem falando, inclusive na imprensa, coisas que não acrescentam nada a ninguém. Eu acho que, muito pelo contrário, prejudicam o Flamengo, a instituição Flamengo, que podem ter certeza sempre estará em primeiro lugar em qualquer ação que qualquer um de nós aqui venha fazer. O Flamengo vai estar sempre em primeiro lugar. Qualquer coisa que se pense diferente disso é um absurdo, é absolutamente tirar o foco da verdade dos fatos. E eu rogo, e vocês podem me cobrar que tão logo a gente possa falar abertamente sobre os valores envolvidos, podem me procurar que eu me comprometo a explicar absolutamente tudo, porque se tem uma coisa que não faz parte da minha vida, e novamente da do presidente, do Bruno, é querer esconder qualquer detalhe da verdade, né? Trabalho absolutamente com toda a transparência possível, né? E aproveito aqui para repelir qualquer insinuação, como a que eu tive o desprazer de ter conhecimento de que eu ou o presidente poderíamos ter sido beneficiados com uma negociação como essa, o que me dá vergonha de estar participando desse processo, porque o Flamengo é muito maior que isso. Bom dia a todos. Só complementando aqui, a única discordância que eu tenho em relação à fala do Bruno aqui é que ele disse que se a gente pudesse divulgar os valores, estaria evitando as especulações mal intencionadas. Isso, de forma alguma, quem é mal intencionado, com valor ou sem valor, vai usar isso maliciosamente, de maneira criminosa, para tentar atingir a honra das pessoas, que é o que nós estamos vendo agora. Agora, vocês conhecendo a gente como vocês conhecem, vocês sabem que acusações pessoais a gente trata no plano pessoal e não vamos, em hipótese alguma, deixar que isso prejudique o Flamengo. Bom dia a todos. Queria fazer uma pergunta ou para o Lomba ou para o Spinda, um dos dois pode responder. Já foi falado aqui sobre essa questão da possibilidade do Real atravessar a negociação, né? No caso, o Lomba já afirmou que houve uma assinatura de contrato já. Existe uma possibilidade deles pagarem a multa do Paquetá, o jogador vir e esse negócio ainda não ser concluído? E uma outra questão que eu queria perguntar sobre o Valência, que tinha prioridade de compra do Lucas Paquetá. Eu acredito que tivesse. Vamos lá. Não vejo como, assim, o Flamengo assinou um contrato e contrato o Flamengo cumpre e não chegou nada do Real Madrid. Então, não vejo como. E o Valência já passou o prazo, enfim, não sei a data exata, mas talvez o Lomba possa esclarecer isso aí, já passou o prazo. Já passou. Eu também não vejo como, né? Exceto se tivesse alguma multa já no contrato, né, do Paquetá com o Milan e alguém chegasse, pagasse essa multa, enfim, eu não consigo vislumbrar uma saída, né, para que isso aconteça agora, não. Tá? Bom dia. O Bruno falou a questão de na venda do Paquetá, esse dinheiro que vai entrar no cofre do clube. Já tem uma
a gente sabe que é eleição agora no final do ano. Já tem uma projeção de nomes que venham para o lugar do Paquetá? Vocês já estão no mercado atrás de algum jogador, já sabendo que 2019 a gente tem a Florida Cup, que é logo no começo, em janeiro, então a gente precisa estar com o elenco já praticamente já montado logo nos primeiros meses, nos primeiros dias de janeiro, né? E então queria saber se já tem, vocês estão mapeando ou vai esperar, tipo, quando der a eleição, aí o presidente assumir, ou você, Lomba, ou Landim, ou Vargas, que seja, aí sim que vai ter vai correr atrás do jogador, de um jogador para substituir o Paquetá, no caso. Bom, planejamento para a evolução de elenco, ele é feito de forma constante, assim, né? E aí, reforçando o que eu falei no início, a ideia e uma das razões pelas quais a gente julga que o melhor momento para fazer a transação, né, dado que não foi possível renovar e estender o contrato, era agora, para que o planejamento para janeiro possa ser bem feito e que o elenco esteja todo pronto no início da pré-temporada, que eu não me recordo de cabeça se é 3 ou 4 de janeiro. Só voltando na pergunta anterior, a opção do Valência venceu em julho. Tá? Então, assim, sem ser, peço desculpas, assim, sem ser evasivo, não é aquela coisa, o Flamengo está mapeando o mercado, é que, assim, você nunca pode falar de qualquer nome, etc. Mas é óbvio que, se a gente disse que o objetivo era fazer o planejamento do ano que vem e entregar, né, um elenco pronto dentro do que a gente acha que é necessário para brigar por todos os títulos, a gente já está olhando, sim. Só complementando, e de uma maneira um pouco mais objetiva, já há algum tempo que reuniões de planejamento vêm sendo feitas. Nós temos, na estrutura do Departamento de Futebol, pessoas que fazem esse acompanhamento, sim, que fazem prospecção no mercado. Então, isso aí já vem sendo feito, já vem sendo mapeado, porque a nossa ideia é que, e infelizmente, né, diferente de anos anteriores, que a gente não conseguiu ter um início de temporada com o elenco completo e que pudesse fazer uma pré-temporada com o elenco todo, já se preparando e chegando em condições, quer dizer, nós tivemos que se utilizar da janela do meio do ano para poder reforçar, e aí tem todo esse problema que o Bruno já falou em relação à adaptação do jogador. O jogador começa a performar um pouco mais tarde do que o outro, enfim, a gente acaba sendo prejudicado. O que a gente quer é justamente que no início da temporada já estejam todos os jogadores no elenco, que a gente possa fazer um início, né, uma pré-temporada com o elenco completo e possa dar continuidade aí ao longo do ano com o time todo. E, obviamente, como o Bruno também já falou, almejando ganhar todos os títulos que a gente vem a disputar. Bom dia, Alomba, presidente, o Bruno. Até o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode negociar mais algum jogador do elenco? Tem mais alguma negociação acontecendo ou vocês acham difícil que isso possa acontecer? Primeiro, a negociação do Paquetá não veio de dentro para fora, ela veio de fora para dentro. Então, assim, é algo que chegar uma proposta para o Flamengo a gente não controla, né? Então, assim, de novo, o desejo do Flamengo era renovar e estender o contrato. Não foi possível. O que a gente fez foi, na melhor condição financeira possível, no melhor momento possível, para ter um calendário esportivo de 2018, o melhor retorno esportivo de 2018 possível e o melhor planejamento e retorno esportivo de 2019 em diante, que a gente tem que pensar em ser campeão sempre, né? E aí a gente precisa ser sustentável financeiramente. Então, hoje, assim, o foco é total em ser campeão e não tocar em qualquer assunto, focar em qualquer assunto que desvie o foco na performance esportiva. Então, é 100% foco ser campeão brasileiro. Gustavo, sendo objetivo, até o final do campeonato, ninguém entra, ninguém sai, que nem na gafieira. Aqui são agora perguntas mais pontuais, tá? Mais para informações mesmo, que eu acho que a gente ainda está precisando.
Eu sei que vocês não vão falar em valores, já foi discutido isso aqui, mas só para a gente ter certeza dessa questão do percentual. O que tem saído é que até outubro agora, daqui a pouquinho, no final do mês, tem um pagamento de 14% pelas minhas contas. Eu queria confirmar se realmente é esse o percentual que entra nos cofres do clube até o final do ano e até quando ele se estende, esse parcelamento, é 2019 ou é 2020? Assim, não posso dar detalhes assim se é 19 ou 20, mas o que eu posso dizer assim, que está aproximadamente certo que é o percentual que vai entrar entre 10% e 15%, né, da transação total, e é óbvio que a transação depende também de alguns aspectos negociados, né, e tem valores variáveis, né, mas mesmo sem considerar os valores variáveis, o Flamengo vai receber nessa faixa de percentual em 2018 e depois o dinheiro fica todo para o próximo triênio, com os valores mais relevantes, obviamente, em 2019. E aí, para esclarecer, esse dinheiro ele pretende ser usado como? Eu pergunto isso porque há questionamentos sobre se isso não seria o tal empréstimo que o clube precisa para fechar contas. Onde vai ser usado? Isso vai ser, o dinheiro que vem, obviamente, vai ser discutido no orçamento de 2019, né? E o que eu posso dizer é que, em 2018, né, a execução orçamentária do Flamengo está muito tranquila e que a gente vai fechar, né, a dívida bancária, a cessão de crédito, etc., em 26 milhões, não precisa fazer mais captação nenhuma, contra 47 milhões, que é o que tinha no orçamento. Então, acho que assim, o que tem de relevante para falar é isso. Só para entender, então, esse dinheiro ele entra nesse fechamento no positivo do ano, é isso? Sim. Em relação ao acordo que eu perguntei na última vez, é o acordo de que se chegasse algum clube no meio do ano pagando a multa, ele não sairia. Esse clube fez proposta, quer dizer, chegou essa proposta? A melhor proposta que chegou foi a do Milan? A melhor proposta que chegou foi a do Milan, não teve proposta pela multa. Então, assim, em termos concretos, o Flamengo não abriu mão de qualquer recurso garantido que pudesse ter aparecido. Gabi, mas deixa eu só fazer um esclarecimento, porque eu acho importante. A gente tomou a multa como uma referência de negociação. Multa é uma proteção de um ativo do clube. Eu me arrisco a dizer que, se a gente for pegar nas transações, jogadores que saíram pelo valor da multa, né? Eu não acho que esse seja um referencial interessante de negociação, porque quando você coloca uma multa, você está fazendo, na verdade, protegendo o seu patrimônio. E o que a gente conseguiu foi encostar muito na multa, né? Do ponto de vista financeiro, e mesmo tomando a multa como referencial, a gente chega muito perto dela, tá? O que, sem sombra de dúvida, caracteriza uma excelente transação. Eu acho que, e assim, a transação é excelente porque óbvio que dói muito perder um ídolo e um atleta que está aqui desde 11 anos de idade, mas ela é excelente porque o Flamengo vai poder evoluir esportivamente de forma organizada com esse recurso que entra. Então, acho que ela é excelente por isso. Então, se ela fosse feita de forma desorganizada e inesperada, o Flamengo poderia se beneficiar financeiramente, mas poderia prejudicar muito o lado esportivo. Então, acho que ela é excelente porque ela alia o principal, que é o lado esportivo, de poder não prejudicar o ano de 18 e organizar 19 em diante, com tempo para planejar e negociar e com recurso financeiro no caixa. Por isso que ela é excelente. Quem ganhou com essa negociação, além do Flamengo? A gente vê notícias de que o empresário abriu mão, enfim, não cobrou comissão, ele tem um percentual sobre o jogador. Houve algum outro pagamento de comissão? Quem é que exatamente ganha com essa negociação? O Flamengo não pagou comissão nenhuma. E, obviamente, o Flamengo ganha o seu percentual, que está no balanço do clube, é transparente. Se vocês olharem lá no
clube tem 70% do direito econômico do atleta e o detentor do restante do direito econômico do atleta, óbvio que vai receber o seu... assim, o que tem direito, né? O Flamengo cumpre todos os contratos e não ia descumprir nesse caso. E aí, de resto, eu acho que aí são... Enfim, aí é benefício esportivo, é sonho de carreira, e óbvio que o atleta tem que ser bem remunerado pelo seu trabalho. Acho que o atleta... Acho que vai ser bom objetivo também, ninguém ganha. Tá? O Flamengo ganha, né? O jogador ganha, e os detentores dos 30% dos direitos do jogador vão ganhar. Só isso. Não tem nada escuso, não tem nada escondido. Tá? Então, não tem nem comissão, que é uma coisa normal de acontecer numa transação dessa, nem comissão tem. Tá? E o percentual do Flamengo é 70%, porque isso foi pactuado em 2013, quando o jogador tinha 16 anos e assinou seu primeiro contrato. Nessa época, as normas da FIFA ainda não proibiam o TPO. Tá? Então, é evidente que seria ótimo que, em vez de 70%, a gente tivesse 75%, 80% ou 100%, tá? Mas isso foi o que foi feito na época, né? E era o usual e tem que ser respeitado. Só uma última. O Valência venceu, então, a prioridade em julho, e ele fez proposta ou fez uma proposta que não interessou? Em julho desse ano? Eu acho que o Valência tinha uma possibilidade de ter um empréstimo do jogador com o preço fixado em, se eu não me engano, 12 a 15 milhões de euros, mas isso foi ano passado. Tá? Antes do jogador ainda ser... A partir do momento que o jogador se valorizou, virou titular do Flamengo, né, o Valência, infelizmente para ele, perdeu essa oportunidade. Queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre outra questão. Lomba falou que a ideia é fechar o quanto antes o planejamento para o ano que vem, para já começar a pré-temporada com o elenco fechado e não passar pelas dificuldades dos últimos anos. Como o contrato do Diego vence no decorrer da temporada, imagino que seja um jogador que também possa vir a ser uma peça difícil de repor no meio do caminho. Qual é a ideia de vocês? Vocês já abriram alguma conversa com ele? Isso vai ser só pós-eleição? Como é que tem sido o planejamento pensando nesse jogador? Seguindo uma tradição iniciada em 2013, quando eu cheguei aqui no Flamengo também, a gente não fala sobre negociações. Tá? Então, claro que nós temos o maior apreço, carinho e admiração pelo Diego, mas tudo que envolver negociação entre o Flamengo e o jogador, né, só interessa ao Flamengo e ao jogador, e vai ser divulgado com toda a transparência quando tiver concluído. Bandeira e demais aí, aproveitando. Entre os questionamentos que a oposição fez nesse momento, além da negociação do Paquetá, tem a do Vitinho. Queria que o Bandeira já fez o cara de que quer responder. Então, como é que foi... todo mundo divulgou na época cerca de 40 milhões de reais. Já que está todo mundo falando sobre comissionamento, houve um comissionamento, afinal, nessa transação. Não, primeiro responde isso, por favor. Não, os detalhes desculpa. Posso completar? Aproveitando também, como está abrindo para outros temas, que o Lomba falasse sobre o processo político aí que ele está passando. O Bandeira também tem alguns inquéritos que está de impeachment, mais um que tem que responder. Eu queria que vocês falassem também. Isso, um deles é sobre a transação do Vitinho. Né? Então, todo dia surge um inquérito novo para pedir o meu impeachment, e eu acho isso risível, né? Tem coisas que a gente até entende num processo eleitoral, mas tem coisas que chegam a ser ridículas, né? Então, essa é uma delas. A transação do Vitinho foi totalmente transparente, aconteceu há alguns meses atrás, né? Pessoas que tiraram retrato junto com ele, e tal, com o filho e tudo, agora estão questionando e vão abrir um inquérito. Pode abrir o inquérito que quiser, gente. Quem não deve, não teme. Tá? Então, quanto a isso, não tira meu sono. Bom, vou passar para o Lomba, que você perguntou sobre provavelmente sobre essa coisa da... Bom, não sei dos detalhes, mas já está tudo entregue aí ao Conselho Fiscal e tal. E tenho certeza que daqui a alguns anos a torcida do Flamengo vai comemorar, como comemorou, né,
a compra dos direitos do Vitinho, ele vai ser um grande craque do Flamengo, vai chegar à seleção brasileira e vai nos dar muitas alegrias. Quem quiser abrir algum inquérito sobre o Vitinho, sobre quem quiser, sobre qualquer coisa aqui no Flamengo, que abra. Eu não vou me pautar por ameaça, principalmente por esse tipo de ameaça infantil e ridícula. Só esclarecer uma questão técnica, não teve comissionamento na compra do Vitinho. O Zarco, o objetivo dessa reunião aqui é outro, mas eu vou fazer breves comentários. Eu acho que o Flamengo, em ano de eleição, ele passa pelo seu período mais autofágico, é uma coisa assustadora e é uma decepção também. Você vem para o Flamengo, né, buscando ajudar de alguma forma, né, colaborar com o sucesso do clube, né? O objetivo de todos nós é comemorar títulos, é ficar feliz, é encontrar amigos aqui, desenvolver em todas as áreas, né? O futebol, sim, mas esportes olímpicos também, né? Patrimônio, enfim, Flagávia aqui, deixar a sede social mais interessante para o associado. Quer dizer, a gente vem realmente lotado de boa intenção e até com uma certa dose de ingenuidade e se surpreende com esse tipo de coisa. Eu lamento demais que a eleição do Flamengo venha sendo comentada por conta dessa questão. Enfim, eu acho que não vale muito a pena a gente ficar explorando isso aqui, mas a Comissão Permanente Eleitoral está lá avaliando, isso aí vai para o Conselho de Administração, enfim, eu espero que se resolva da melhor maneira possível. Eu só acho que as pessoas podiam ter um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de assim, comprometimento com os cargos que ocupam, porque eu acho que se a gente empresta nosso nome para ocupar essas funções, a gente devia ter assim, em mente fazer um Flamengo melhor, fazer um Flamengo mais forte, fazer um Flamengo vencedor, né, e não ficar buscando interesses pessoais ou qualquer coisa que o valha. Enfim, essa é a situação que em breve deve ser resolvida, Exarco. A última. Uma rapidinha aqui, o Lomba, sobre a questão do contrato lá com a Florida Cup, saber se tem realmente a obrigatoriedade do Flamengo disputar a Florida Cup. A gente quer que o Flamengo seja campeão, óbvio, mas vamos dizer que ele fique numa pré-Libertadores. Poderia ter algum problema com essa disputa da Florida Cup? Se o Flamengo estiver na pré-Libertadores, ele tem a faculdade de não disputar a Florida Cup. Mas a ideia, obviamente, é disputar a Florida Cup. Acho que jogar contra times como o Ajax, contra o Eintracht Frankfurt, que são os dois times que o Flamengo vai jogar, colocar o pé nos Estados Unidos não vou dizer assim, num primeiro movimento de internacionalização, mas é um passo importante para começar a internacionalizar o Flamengo, para que as pessoas no mundo comecem a ter contato de novo, como antigamente tinham, né? O Flamengo disputava Ramon de Carranza, Tereza Herrera, etc. Estava sempre rodando pelo mundo aí, ganhando de todo mundo, né? Eu espero que assim o mundo todo possa conhecer a nação rubro-negra e esse é um passo importante nesse aspecto. Mas falando assim estritamente do ponto de vista técnico e contratual, tem essa faculdade de não disputar se estiver na pré-Libertadores. Ou seja, vamos disputar a Florida Cup. Obrigado, gente. Bom dia a todos.